Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento: Laboratório Carlos Chagas. Confiança, qualidade e agilidade. Esse é o nosso compromisso com você. Olá pessoal, boa noite. Está começando mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Alderi Rabelo e quero compartilhar as boas informações para a sua qualidade de vida. No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma das doenças psiquiátricas que mais causam sofrimento nos seus portadores, a depressão. Sobre esse assunto, eu converso daqui a pouquinho com a médica Patrícia Martins. Não saia daí! Programa Mídia e Saúde na TV. Pensando em alternativas para aqueles pais que não podem acompanhar seus filhos no pediatra em horários comerciais, a doutora Marielle Wolters implantou uma clínica com agendas Está da noite. entrando no ar finais o de programa semana e feriados. Mídia e Saúde Se na precisar, TV. estamos à sua Oferecimento: disposição para melhor atender seus filhos. Clínica Doutora Marielle Wolters. A motricidade orofacial é a especialidade da fonoaudiologia que trata os músculos da face e as dificuldades para mastigar, deglutir, respirar e falar em todas as idades, melhorando a saúde e a qualidade de vida. Auxilia na respiração oral, ronco e apneia do sono, na recuperação das cirurgias faciais, disfunções da ATM, paralisia facial e estética da face. Clínica de Motricidade Orofacial, doutora Silmara Regina Pavani Sovinski, 44 30 25 5565. Na Galen, farmácia e manipulação, cuidamos de você de forma única. Nossos farmacêuticos, referências do setor magistral, preparam o seu medicamento de forma personalizada, atendendo às suas necessidades. Visite-nos e descubra uma nova abordagem para a sua saúde. Avenida Rio Branco, 55, Zona 4, Maringá. 44 30 26 49 48. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui com o Mídia e Saúde na TV e com a nossa convidada de hoje, a psiquiatra Patrícia Martins, com quem nós vamos conversar sobre depressão, esse distúrbio crescente que tem causado tanto sofrimento nas pessoas. Doutora Patrícia, boa noite, seja bem-vinda ao Mídia e Saúde na TV, é um prazer recebê-la aqui. Igualmente. Deu certo, né, doutora? Graças a Deus, depois de um ano conversando. É verdade, muito corrido, vida de muito médico corrido. de uma forma geral, psiquiatra então nem É. se fala, né, doutora? Muito corrido. Porque a gente não se limita apenas ao consultório, né? Se você quiser realmente prestar um bom cuidado para o paciente, você carrega o paciente aqui, né? Então, muitas vezes a gente tem que socorrer fora do consultório. É uma orientação simples pelo WhatsApp, é uma receita que faltou, que o paciente, enfim, perdeu. A gente tem que estar sempre aqui, enfim, disponível, né? É um paciente que está mais grave, que tem pensamentos negativos ou até suicidas. Com certeza. Então, de certa forma, a gente tem que estar disponível, né, para acolher Com certeza. o tempo todo, não é só no consultório, não. Verdade. Doutora, durante muito tempo, talvez, até hoje ainda exista, né? Porque, assim, é muito fácil a pessoa ter um problema meramente físico, uma dor no estômago, uma dor no joelho, enfim, e buscar ajuda efetiva para aquele problema, né? Bem pontual, né? Bem pontual. Uhum. A gente percebe, né, que para os casos de doenças emocionais que afetam os sentimentos, as emoções, muitas pessoas têm uma dificuldade e até rotulam, taxam muitas vezes como frescura, como falta de Deus, como falta do que fazer. Muitos até usam assim, poxa, mas fulano tem tudo. Tem tudo e deprimido, né? Você identifica esse comportamento ainda ou é coisa do passado? Não, é muito presente, né? É. Isso não é coisa do passado, isso é coisa do brasileiro, né? Claro que é uma mentalidade mais antiga, vamos pensar nas gerações ali, né? Baby boomers, ou até antes, né? Vamos pensar na geração lá, pessoal que nasceu até os anos 50. Eles tinham realmente muito mais resiliência, a vida era muito diferente, as próprias crianças já trabalhavam muito cedo, né? Então, era uma geração muito diferente. E que demorou para compreender esse tipo de quadro, esse tipo de sintoma nos filhos, por exemplo, né?
e que muitas vezes julgou. Mas essa é uma mentalidade ainda muito presente e que ainda impede muita pessoa de chegar até o consultório em tempo hábil, né? Porque algumas pessoas nem chegam. Em função do que você atribui? É desinformação? É preconceito? É preconceito, é ignorância mesmo, né? Ignorância. Da população. Eu sempre achei assim, não. Eu acho que isso é uma questão de tempo. Isso vai passar e a mídia, né, vai trazer, disponibilizar informação e as pessoas vão acabar flexibilizando, né, a sua forma de pensar os transtornos mentais. Mas isso é mais presente do que a gente imagina. Então, por exemplo, eu sou maringaense, eu sou pé vermelho. Então, a vida inteira eu vivi aqui, eu estudei aqui, eu fiz medicina aqui, eu fiz a residência aqui, enfim. E eu tô acostumada com esse público, né, dessa região, Maringá e Londrina. Então, vamos pensar que Maringá, região, Londrina e região, nós temos uma boa cultura para essa área psi. Tanto a psiquiatria quanto a psicologia. Nós temos muitas escolas médicas aqui, nós temos muitas escolas de psicologia. Então, as pessoas, geralmente, elas valorizam e elas procuram ajuda nesse aspecto, né? Mas eu morei 3 anos em Balneário Camboriú. E quando eu fui para lá, eu me surpreendi, assim, de uma forma muito marcante. Porque eu não imaginava. Balneário Camboriú, todo mundo conhece, maringaense adora. É uma cidade moderna, dos grandes edifícios, elitizada, das grandes construtoras, né? É uma cidade, vamos pensar assim, que territorialmente ela é muito pequena, mas ela comporta um grande número de pessoas em pouco, né, intervalo de tempo. Vamos pensar que no feriadão, a gente tem, de repente, ali no feriado de Natal, no Novo, 1 milhão de pessoas, né? Numa cidade muito pequena, que tem uma estrutura de cidade grande. Mas o nível cultural da minha área lá era extremamente péssimo. É mesmo? Foram os meus piores anos da minha vida, em vários aspectos, especialmente profissional. Entendi. Porque realmente as pessoas, elas ainda associam a psiquiatria à especialidade do médico de louco, do médico de doido. Então, eu frequentava... Ainda existe Ainda, eu frequentava, assim, condomínios, prédios luxuosos, e eu ouvia esse tipo de comentário no elevador, né? Ai, doutora, você é pediatra, né? Eu falava, não, eu sou psiquiatra. Ai, por quê? Capaz, guria, Deus me livre e tal. Então, as pessoas, elas já me abordavam com preconceito. E muitas vezes eu encaminhava um paciente que nem tinha um quadro grave, nem nada, eu encaminhava para uma psicoterapia e eles torciam o nariz para mim. Nossa, terapia, eu preciso de terapia. Então, é uma questão de cultura. Entendi. É uma cidade que valoriza muito a estética, a medicina estética, a dermatologia, a cirurgia plástica, enfim, a endocrinologia, a nutrologia, mas em matéria de saúde mental eles são muito atrasados. Ô, doutora, é uma das cidades que tem maior índice de suicídio na região. Você consegue afirmar ou supor que a depressão é um distúrbio crescente? Está aumentando? Como que você vê? Eu acho que ela sempre existiu e ela sempre foi muito presente, mas antigamente ela era muito escondida, camuflada, né? Porque ela era, sim, associada a uma fraqueza da mente, ou uma fraqueza de caráter, né? Então, as pessoas escondiam, né? E elas, às vezes, matavam um leão por dia, fazia tudo que elas faziam a duras penas, mas depois acabavam morrendo cedo, infartavam cedo, tinham algum problema que refletia no próprio corpo físico, né? Então, isso é muito comum. As pessoas morriam muito cedo antigamente, né? Às vezes, um pai de família de 40 anos ali já estava ladeira abaixo, né? Então, mas eu acredito que ela sempre esteve presente. Agora, vamos colocar aqui no Brasil, dos anos 90 para cá, a gente passou a conviver melhor com a psiquiatria e com a própria psicoterapia, né? Nos anos 80, eu nasci nos anos 80, eu nasci em 1980, eu cresci, minha primeira década de vida foi nos anos 80, e eu lembro que psicanálise era algo muito difícil de uma pessoa ter acesso, né?
era algo que só pessoas muito ricas poderiam fazer, né? E a psiquiatria ainda era considerada a medicina, né, do que trata a loucura, é o médico do louco. Eu lembro de que isso era presente mesmo aqui. Dos anos 90 para cá, eu lembro que isso começou a mudar. Isso começou a ser mais desmistificado, né? Por causa, claro, das escolas médicas que surgiram na região, enfim. E a população foi se informando cada vez mais. E claro que a mídia sempre contribuiu, né? Mas ainda muitas pessoas, elas hesitam em buscar ajuda por causa do preconceito. Existem níveis da depressão? Por exemplo, um grau regular, baixo, alto? Como que você avalia isso aí, um paciente depressivo? A gente pode... na verdade, existem vários tipos, né, de depressão. Existe a depressão unipolar, por exemplo, que é uma pessoa que só deprime, que nunca fez um polo de mania, por exemplo, o contrário da depressão na vida. Euforia, né? A pessoa que só deprimiu, ela é puramente depressiva, vamos dizer assim, e que só teve, por exemplo, um episódio na vida, né? Existem aqueles depressivos que a gente chama de depressivos recorrentes, que são as pessoas que já apresentaram mais de 2 ou 3 episódios ao longo da vida e ela realmente apresenta episódios recorrentes. Volta, vai e volta. Se não trata, volta. Ou mesmo um episódio que não é tratado, ele pode perdurar muito tempo. E é claro que se você deixar o tempo der conta disso, vai demorar para ser resolvido, vai cronificar, vai ficar pior. Mas mesmo que isso diminua depois ali de 2 anos, vamos supor, existe grande chance da recidiva, né? Do episódio voltar. E geralmente quando volta, para a pessoa que não trata, volta pior. Então isso é muito comum para aqueles que são chamados de depressivos recorrentes. Existe a depressão, né? O transtorno depressivo recorrente. E assim, existe a depressão bipolar, né? Que é a depressão do paciente que tem o transtorno bipolar, que oscila. E é um paciente que, para receber o diagnóstico, ele tem que ter tido pelo menos um episódio de mania, que é o contrário da depressão, ou de hipomania na vida. Mas às vezes você pega um paciente desse numa fase depressiva e que ainda não virou para mania. Entendi. Né? Doutora, é inerente a todo ser humano passar por dificuldades, problemas e, consequentemente, sentir tristeza, angústia. Isso é natural. Qual que é a diferença? Isso é natural, né? Qual que é a diferença de uma tristeza profunda e da depressão? Diante da perda, a gente sempre vai se sentir triste, né? Diante da perda, o natural é que a gente sofra, né? Então, especialmente as grandes perdas da vida. Vamos imaginar quando a gente perde uma pessoa querida, um ente próximo, né? Quando você perde, por exemplo, uma empresa. Uma falência, uma falência, né? Num divórcio, né? Ou você enfrenta um término de namoro, Sim, né? As rupturas que acontecem, né? Os lutos, vamos dizer assim. Eles entristecem as pessoas e é até natural deprimir diante, né, dos lutos, vamos dizer assim. Mas a diferença é que a depressão, ela não é apenas tristeza, né? Não é simplesmente o sentir-se triste, né, de forma constante. A depressão, ela envolve uma perda de energia, né? Então, a pessoa, quando ela está deprimida, ela não só tem essa sensação de tristeza, de que as coisas perderam a graça, mas ela tem uma queda do nível de energia. Isso quer dizer que ela não tem disposição para fazer as coisas. Isso quer dizer que ela tem uma fadiga inexplicável, ela se sente sempre cansada. Mesmo que ela não faça esforço físico, por exemplo, ela se sente muito cansada. Ela tem uma alteração do que a gente chama de funções vegetativas. Então, por exemplo, ela tem uma alteração do sono. O depressivo, geralmente, ele dorme mal, porque ele acorda várias vezes no meio da noite. Quando ele acorda, por qualquer razão, ele tem uma dificuldade de retomar o sono. Ele tem uma insônia que é bem clássica da depressão, que é uma insônia terminal, aquela insônia ali do fim da madrugada ou da alvorada. Ele acorda ali 4 horas da manhã e não dorme mais, né? Ou o contrário, existem depressivos que têm uma depressão mais atípica, que dormem muito, que eles têm uma sonolência excessiva
E é como se eles tivessem que dormir para se defender da dor. Uma espécie de uma fuga. É uma fuga, uma defesa da Subterfúgio, dor. né? Tem pessoas que dormem muito mais quando estão deprimidos, né? Ela tem uma alteração de apetite, por exemplo, né? Ou Pra mais ou para menos? geralmente tudo na depressão é para menos, né? A energia cai, Come menos. o meu sono cai, fica pior, o apetite cai de forma marcante, né? Os meus pensamentos, eles ficam negativos. Então, eu vou ter, assim, pensamentos de desvalia, de que eu não valho nada, ou que eu sou um peso, ou que eu causei todos os problemas da minha vida. Além desse Culpa pensamento, excessiva. isso que eu ia perguntar, além desse pensamento, a culpa e Culpa pensamentos excessiva. ruminativos, pensamento inclusive, a fixação de ideia, por exemplo, uma ideia Negativa. Tem. Tem. É. Né? O depressivo, ele tende a ter pensamentos de desvalia, pensamentos que envolvem culpa excessiva, né? E assim, não só o nível de energia, né, cai, mas o paciente depressivo, ele pode ter uma lentificação até psicomotora. Você vê que ele se movimenta de uma forma mais lenta. Eu vejo no consultório, quando eu vou buscar o paciente lá na recepção, às vezes ele levanta devagarinho, ele muda, né, a postura corporal, ele fica cabisbaixo, os ombros caídos, e ele anda devagarinho na minha direção. Quando ele vai apertar minha mão, ele praticamente não aperta a minha mão, Bem leve. né? Ele tem uma dificuldade até de fazer contato visual. O paciente depressivo, ele tende a se isolar, porque ele perde o prazer nas coisas. Então, ele não tem prazer em socializar, ele não tem prazer em fazer as coisas que ele antes gostava de fazer. Prefere o isolamento, busca o isolamento. Busca o isolamento. E essa questão da anedonia, né, na falta de, a gente chama de anedonia, isso é falta de interesse e falta de prazer, né, nas coisas da vida. E isso é muito característico. Porque às vezes você tem um paciente que está enfrentando um luto e ele, obviamente que ele vai passar as próximas semanas, os próximos meses muito triste. Mas ele ainda come, ele ainda dorme, ele ainda faz o que ele precisa fazer, ele ainda tem prazer nos filhos, ou ele tem prazer em alguma coisa que ele, né, sempre gostou de fazer. Apesar de se lembrar daquela perda e de se sentir entristecido em grandes, vamos dizer assim, em muitos momentos ali do dia. Mas o paciente deprimido, porque ele está francamente deprimido, ele perde prazer nas coisas, ele perde interesse. Metaforicamente, poderíamos dizer que a depressão é uma espécie, que a pessoa vive uma espécie de um luto constante? Pode ser. É como se ele tivesse aquele comportamento de luto, né, o tempo todo. Mas para diagnosticar, a gente não precisa que isso dure muito, não. 2 semanas, né, 2 semanas nesse padrão de energia baixa, de pensamentos negativos, de desvalia, pensamentos de morte. Já pode caracterizar. Por que eu tô aqui? Para que eu existo? Alteração de sono, do apetite. Tudo isso já caracteriza um diagnóstico. Doutora, a depressão não tratada adequadamente, ela pode gerar outras doenças? Pode. Então, por exemplo, se você não tratar a depressão, né, vamos supor, muitas pessoas não tratam, e existia uma estatística muito interessante que dizia que, em média, o brasileiro demorava de 5 a 10 anos para procurar o psiquiatra. 5 a 10 anos? Independente do transtorno, independente da queixa, independente do sintoma. Então, o cara tá lá, ele desenvolve episódio depressivo, e ele passa 5 anos sofrendo até ele pensar, poxa, eu vou no psiquiatra, porque o brasileiro, ele tenta de tudo, menos o psiquiatra, né? Ele vai no neurologista, ele vai no endocrinologista, ele vai no cardiologista, uma grande maioria das vezes ele procura o cardio, a mulher vai no ginecologista, vai no padre, vai no pastor, vai não sei onde, chama, assim, o leão de chácara é o psiquiatra, é o último que chama para resolver o problema, por causa do preconceito. E aí, quando ele chega no psiquiatra, ele já tá lá 3 anos deprimido, aquele bichinho que começou desse tamanho já virou um bichão de 7 cabeças. Então, pra gente poder eliminar aquilo ali, vai demorar muito mais, vai ser muito mais difícil. Se ele tivesse buscado antes, seria muito mais rápido. E vamos dizer assim, que mais rapidamente a gente poderia reinserir esse paciente na vida profissional, na vida social, na vida pessoal, enfim, que ele perde ao longo da vida com a depressão. Doutora, por exemplo, os níveis de açúcar no sangue é fácil aferir por meio de exames,
né? Isso não. A pressão arterial, enfim. Tudo tem né? marcador na Tem medicina. marcadores, né? A depressão tem algum Não, exame que pode medir? não. Por exemplo, a questão de neurotransmissores lá, né? Tá, o pessoal até faz isso, mas isso não é específico. As pessoas até falam, vou medir essa serotonina, vou medir isso. Não é muito específico. Vamos dizer que em psiquiatria, a gente não tem marcador biológico. O diagnóstico, ele é clínico. Por isso que as pessoas têm que entender e valorizar a boa anamnese, né? Os psiquiatras, eles precisam gastar tempo com o paciente. Eles precisam ouvir o paciente. Eles precisam orientar o paciente. Isso toma tempo. Então, uma boa psiquiatria, ela se baseia numa boa anamnese, numa anamnese excelente. É algo que tem que ser diferenciado das outras especialidades. Nós precisamos fazer as melhores, as maiores, as mais completas anamneses, com certeza. Então, vamos dizer assim, esse padrão de psiquiatria que acontece é muito comum, psiquiatra de plano, atender muito rápido, isso não é uma boa psiquiatria, né? Eu escuto muitos pacientes falando, eu consultava um doutor fulano do plano de saúde, ele me atendia em 2 minutos. Isso é antiético, né? E é dentro da própria medicina. Agora, isso não existe, não cabe uma psiquiatria em 2 minutos, né? Não dá para você aplicar uma boa psiquiatria. Certeza. Não dá para você exercer uma boa psiquiatria, né? Então, um paciente que ele vai ao psiquiatra, em 5 minutos ele vem com a medicação, ele provavelmente não está bem diagnosticado e, consequentemente, não está bem tratado. A gente ouve popularmente pessoas comentarem assim, o meu organismo não está mais produzindo serotonina, endorfina, enfim. Qual que é a real expressão? Quando a pessoa deprime, o que acontece com essa substância? Serotonina, endorfina, dopamina? Tem várias é um declínio? Tem várias teorias, né? Mas, né, tem várias teorias da fisiopatologia, né? Mas o que as pessoas precisam entender é que existe uma predisposição genética, né, por trás de tudo isso. Então, não é uma questão simplesmente de uma perda, um fator externo, né? Tudo é importante, né? Vamos dizer assim que a causa é multifatorial, né? Então, por exemplo, estou passando agora por uma situação de crise conjugal, né? Isso vai me afetar, mas se eu tiver uma predisposição genética, muito fácil que eu deprima, entende? Pode ser que eu não tenha uma predisposição genética para depressão, pode ser que a minha genética familiar, né, mental, seja maravilhosa, né? Que bênção. E aí, mesmo enfrentando uma perda, pode ser que eu ainda continue funcional, vamos dizer assim. Mas se eu tiver uma predisposição genética, rapidinho que eu caio. Então, existe uma genética por trás dessa queda de serotonina, de noradrenalina, ou dopamina, ou endorfina, que seja, tá? Vamos imaginar assim, eu gosto de trazer isso como exemplo para as minhas pacientes femininas, por exemplo. Algumas mulheres, né, na verdade, 80% ou mais das mulheres têm sintomas pré-menstruais. Então, antes de menstruar, a mulherada fica irritada, a mulherada fica, às vezes, até agressiva, fica chorona, vai comer chocolate, enfim. E o marido, a família, as amigas falam, nossa, tá naqueles dias, né? Tô vendo que tá diferente. O que acontece antes do ciclo menstrual, né? Ou melhor, o que acontece antes do período menstrual? 7 a 10 dias antes, os nossos níveis, por exemplo, de serotonina caem bruscamente antes da menstruação. E isso faz com que qualquer mulher tenha alguma alteração ou outra, algum sintoma ou outro pré-menstrual. Mas se eu tenho uma genética já depressiva, provavelmente o meu nível basal de serotonina, ele já é mais baixo do que o da população geral. Então, antes de eu menstruar, aquela queda brusca vai ser muito mais brusca em mim, que tem uma genética para isso, entende? E aí você vai ver o quê? Um quadro de, realmente, transtorno disfórico pré-menstrual, que a mulher fica descontrolada, bate no marido, fica barraqueira, se expõe, enfim, se complica nos relacionamentos, às vezes até no ambiente de trabalho. Então, existe uma genética por trás de todos os transtornos, tá? Existe uma genética. Alguns transtornos, eles apresentam maior herdabilidade, outros menos, mas sempre tem uma genética por trás. E eu tenho que considerar a interação do meio, né? Se eu tenho uma genética depressiva, vamos imaginar que a minha família materna inteira seja depressiva.
mas eu nunca passei por nenhuma grande perda. Eu tive uma boa estrutura ali familiar, dentro da minha unidade familiar, pai e mãe dentro de casa. Pode ser que eu nem tenha enfrentado grandes episódios depressivos na minha vida. E às vezes, pode ser que eu nem tenha uma genética tão expressiva, mas eu não tive uma boa estrutura familiar, eu tive pais separados ou violência dentro de casa, eu tenho história de traumas, aí pode ser que isso já me jogue, né, para um quadro depressivo. Mas sempre tem uma genética, uma predisposição genética fazendo ali vamos dizer assim, um pano de fundo ou calçando o transtorno. Esse é o fator preponderante, né? Preponderante. Claro que o meio, ou ele te expõe ao transtorno, ou ele te protege, né? Mas sempre tem uma predisposição por trás. Olha só, vou dar um exemplo, que eu também gosto de dar. Para os meus alunos, eu dou direto esse exemplo. Uma vez eu atendi uma moça, era uma mulher já entre 40 e 50 anos, né? Vamos imaginar aquela, né? Os americanos chamam da crise de meia-idade, vamos dizer assim, né? Uma mulher que tá aí na meia-idade, mas era uma mulher assim bonita, cabelo bem cuidado, né? Uma mulher bonita de corpo, de rosto. Chegou lá no meu consultório, soltou a bolsa dela importada, caríssima, no sofá, né? E você via que era uma mulher que tinha boas condições econômicas, né? E ela disse pra mim, doutora, eu assim, eu não vou te dizer que eu tenho algum problema que me trouxe aqui hoje, que eu estou passando por alguma crise, ou que eu tenho alguma situação que me ajude a explicar o que eu sinto. Porque eu sou bem casada, né? Meu marido, assim, é um cara parceiro, nunca me traiu, nunca passei por nenhuma crise conjugal. Os meus filhos têm saúde, que é uma coisa que deprime, que acaba com mãe, é filho sem saúde, né? Então, assim, meus filhos têm saúde, eles estão bem encaminhados na vida, são estudados, bem encaminhados, né? Eu não tenho problema financeiro, né? Eu vivo bem. Teoricamente, teria economicamente, eu vivo bem, né? E eu nunca enfrentei uma perda, assim, nem meus pais morreram, né? Eu nunca passei por uma perda, assim, perdi um ente querido, na infância perdi uma mãe, eu perdi um pai, perdi um irmão. Nunca passei por nada disso. Então, assim, eu não tenho o que te trazer de problema externo, mas... Supostos motivos. Mas eu não quero viver. Eu tenho vontade de morrer. Pra mim, nada disso faz sentido. Depressão. Uma mulher bonita. Uma mulher bem colocada. E uma mulher bem cuidada, vamos dizer assim. E aí, a batata, quando acontece isso, quando você não encontra um gatilho, não tem uma perda, não tem um fator externo que explique, você vai na família, porque vai ter genética importante. E aí, foi batata. Ela me disse, mas minha família materna inteira é depressiva, e depressiva grave. Eu tenho tia bipolar, eu tenho tio que se suicidou, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. A resposta estava ali. Então, a resposta estava ali. Certo. É o DNA dela, é o sangue dela. Então, por trás disso, a gente tem uma serotonina basal que é mais baixa. Claro. Né? Então, a mulher que sofre mais, ela sofre mais no período menstrual, ela sofreu mais na gestação, ela sofreu mais no puerpério, ela vai sofrer no climatério se ela não se cuidar. Claro. Doutora, tá muito bom o papo, mas vamos fazer um breve intervalo, tomar uma aguinha. Na sequência, tem muitas coisas para conversar ainda, inclusive tratamentos, formas de tratamentos, tá? Mas vamos fazer um intervalozinho, já a gente volta. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, uma breve pausa aqui para nossos comerciais e, na sequência, a continuidade desse assunto tão importante. Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Eco Maringá, clínica de imagem especializada em ultrassonografia vascular, ecocardiograma adulto, ecocardiograma infantil e ecocardiograma fetal. Eco Maringá, há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler color, cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama, 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Quem respira melhor, dorme melhor. Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334.
Você sabia que boa parte das tonturas, vertigens e desequilíbrios corporal pode ser tratada através da fisioterapia? Através de exercícios personalizados e individualizados ou algumas vezes através de manobras de reposicionamento de cristais que se deslocaram dos canais, o labirinto. Procure a fisioterapia especializada. Ellen Matsumoto Meneghetti, Fisioterapia Vestibular, 44 99923 0000. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui para o nosso segundo bloco e vamos ver aqui com a nossa especialista o que mais existe de informações importantes e principalmente quais são as formas de tratar a depressão. Doutora, com relação ao tratamento, houve evolução considerando aí de 10, 15 anos para cá? Sim, com certeza, né? Nós temos evolução tanto em matéria de medicamentos, né? Temos novos medicamentos, por exemplo, relativamente novos, né? No Brasil nós temos antidepressivos aí que foram lançados no ano passado, que já estavam em uso, né? No exterior, na Europa, nos Estados Unidos, mas que no Brasil sempre demora um pouquinho para chegar. Então nós temos medicamentos que são mais modernos no quesito efeito colateral, né? Então, as pessoas, elas têm uma ideia de que, por exemplo, todo antidepressivo é tarja preta. Não é, né? Não existe um antidepressivo tarja preta. Todos são tarja vermelha. Elas acham que, todo antidepressivo cria dependência. Não cria, né? Antidepressivo é um medicamento que exige comprometimento, dedicação de uso, né? E eu tenho que tomar todo dia, porque o cérebro pega um pouquinho por dia e usa. Amanhã, meu cérebro vai precisar pegar mais um pouquinho e usar. Depois de amanhã também. Então, é um remédio que eu preciso fazer um uso diário. Senão, eu não tenho resposta. E é um medicamento que demora para fazer efeito. Não é como uma Ritalina, um estimulante, por exemplo, que eu tomo agora, daqui 1 hora, ele já está no pico aqui no meu sangue e eu estou com todo o nível de energia aqui, né, para poder concentrar e desempenhar. Não é assim. Ou como um calmante, né, o ansiolítico, as pessoas gostam de falar, você usa ansiolítico? Todo mundo acha que ansiolítico é tudo quanto é psicotrópico, e não é. Um calmante, que é tarja preta, que é ansiolítico, que você usa para dormir, por exemplo, o Rivotril da vida, ele é um medicamento também, que eu tomo agora, se eu colocar aqui um Rivotril embaixo da língua, daqui meia hora eu tô mais calma. Mas esses podem criar dependência? Esses criam. Agora, o antidepressivo não, né? E assim, esses que são tarja preta, eles criam dependência se você fizer um uso sem orientação. Se você fizer um uso sem acompanhamento. Se você fizer um uso com acompanhamento, um uso esporádico, um uso nas crises, não vai ficar dependente. Fica dependente quem usa todo dia e quem usa por conta própria, sem ter uma orientação adequada. Agora, antidepressivo não, você tem que usar todo dia. Antidepressivo demora para fazer efeito, ele faz algumas alterações. O que seria essa demora? Mais ou menos, vamos colocar assim, os grandes, os melhores, os mais modernos, os referência, 15, 20 dias. Mas alguns antidepressivos podem demorar um pouquinho mais, depois mais de 20 dias para começar, mas numa média, vamos colocar 3 semanas para começar a fazer efeito. E aí, começa a fazer efeito, com 3 semanas. E o paciente vai perceber uma melhora importante depois de 2 meses de tratamento. Então, eu preciso ter um pouco de paciência. E aí as pessoas não têm. Quando chega, em relação ao antidepressivo, ninguém tem paciência, né? As pessoas são muito intolerantes. Elas passaram a vida toda depressivas. É que é de uma hora para outra. E de uma hora para outra elas querem melhorar, né? Então, o cara ficou 5 anos deprimido, não procurou ajuda por preconceito, por ignorância, por achar que depressão é coisa de fraco. E aí, de repente, depois de 5 anos deprimido, sem ajuda, sem orientação, né? Ele vem e ele quer, assim, em 2 semanas melhorar. Então, as pessoas precisam entender que o cérebro tem um jeitão dele, ele tem uma inércia dele. Ele se estruturou dessa forma, ele tem uma química depressiva. O cara cresceu e aprendeu a viver daquela forma, a responder desse jeito. De repente, o antidepressivo vem para educar esse cérebro, ele não educa em 2, 3 dias, né? Então, a pessoa ela precisa persistir. Os grandes pesquisadores dizem que, no mínimo,
1 ano de tratamento, no Nossa. mínimo 12 meses. E No aí mínimo. o cara melhora em 3 meses, o que a grande maioria das pessoas fazem? Ai, melhorei, com 3 meses, sarei. Ah, não preciso mais disso aqui não, isso aqui é uma muleta. Aí joga. O que acontece? Vai voltar a depressão. Volta tudo, porque o cara não ficou o tempo que ele precisava para realmente zerar os sintomas, ou minimizar de uma forma marcante os sintomas. E aí o primeiro problema, o primeiro estresse que aparecer, ele vai voltar tudo. Sim. Porque é a inércia do cérebro dele, é o jeitão do cérebro dele. Quando você usou o termo medicamentos mais modernos, quais são as características desses medicamentos mais modernos? Por O que exemplo, eles oferecem? Os depressivos mais clássicos, os primeiros antidepressivos potentes na vida, a gente já chama de IMAL, a gente nem usa muito, porque eles davam efeitos colaterais importantes dependendo do que a pessoa comia. Então, são antidepressivos que a gente praticamente não usa. Os clássicos tricíclicos, que as velhinhas gostam de tomar para dor, que é melhor para dor, que ajuda a dormir, que dá apetite, eles dão muito efeito colateral, aumenta o apetite. Né? Quem que quer ter o apetite aumentado? A velhinha. O idoso, geralmente, ele acha que se ele não come, ele tá doente. Então, ele já tem uma cultura de eu preciso comer. Mas você pega uma mulher daquela que eu atendi entre 40 e 50 anos, ela não quer aumentar o apetite, né? São medicamentos que dão uma boca seca, que dão hipotensão postural. Se você levanta muito rápido, tem uma queda de pressão, né? Então, são medicamentos que realmente eles interferem na libido, diminuem o desejo sexual. Então, são medicamentos que, com o passar do tempo e com o evoluir da indústria farmacêutica, as pessoas foram escolhendo por medicamentos mais leves no sentido efeito colateral, né? Entendi. Os clássicos para os depressivos e ansiosos ao mesmo tempo, que são os da família da famosa fluoxetina, sertralina, paroxetina, astina da vida, né? O estalopram, famoso estalopram, que hoje talvez seja o antidepressivo mais prescrito no mundo. Enfim, fluvoxamina. Esses antidepressivos dessa família, eles são muito bons para ansiedade. Mas eles respingam em receptores sexuais, então diminui um pouco a libido, alguns diminuem muito a libido, outros menos, retardam a ejaculação. Se você não orientar o paciente, primeiro evento ali que ele tiver desagradável sexualmente falando, ele vai abandonar. E isso acontece porque os psiquiatras não fazem uma boa anamnese. Eles não gastam tempo ouvindo e nem explicando e orientando o paciente. Agora, o medicamento é uma parte do tratamento, né, doutora? É uma parte do tratamento. Tem mais coisas aí, né? que são necessárias. Os mais modernos, a tentativa com os multimodais, os antidepressivos mais modernos de última geração, realmente não dá quase nenhum efeito colateral, né? Então, por exemplo, acometer a libido, não aumentar o apetite, não sedar o paciente. Mas sempre um efeito colateral ou outro ainda vai ter, porque a gente não consegue só atingir um receptor X, Y e não atingir vários outros, né? Entendi. É muito difícil de a gente chegar Mas nesse vocês nível. recomendam, além do medicamento depressivo, outras atitudes? Mudança de estilo de vida. Mudança de estilo de vida. Então, não só o medicamento, é claro que para mim ele é o principal. Porque se você, por exemplo, o que o pessoal das gerações passadas eles costumam dizer de um jovem deprimido, de uma menina deprimida? Mas como uma menina tão linda, você é tão linda, você tem tudo. Olha o que eu sofri na minha infância, você nunca sofreu nada. E aí tá deprimida por quê? Não tem né? motivo. Então... Que isso? Levanta dessa cama, levanta a cabeça. Tenha força de vontade. Vai pro shopping, chama suas amigas, tenha força de vontade, vai pra academia. Não adianta. Se a pessoa estiver francamente deprimida, ela não tem química para fazer tudo isso. Ela não tem neurotransmissor para levantar e para ir na academia malhar. Questão química não é uma mesmo, questão né? de força de vontade, ela tá doente. Então, esses são... vamos dizer assim, essas são motivações que as pessoas tentam fazer com o paciente depressivo e que falha. Entra por aqui, sai por aqui, ou deixa a pessoa pior. Ela se sente culpada por não conseguir levantar a cabeça, levantar da cama, ir para academia ou bater perna no shopping, né? E ela precisa do medicamento, porque daí o medicamento, ele vai dar um respaldo químico e condições dela levantar da cama e tentar pelo menos ir para academia ou ir para o shopping com as amigas, socializar novamente, sair do quarto. Então, para mim, é o cerne. Mas não adianta a pessoa só tomar o medicamento se ela não fizer uma atividade física com regularidade,
Com regularidade, eu digo pelo menos aquilo que a Organização Mundial de Saúde preconiza, 150 minutos por semana. 3, 4 vezes por semana. Então, 3, 4 vezes seria ideal. 3 vezes no mínimo por semana de atividade física. E hoje a gente sabe que não é só fazer o que você quiser, vai malhar, vai nadar, vai dançar, vai pedalar, vai correr. Não, hoje a gente sabe que tem que ter fortalecimento muscular. Você pode sim nadar, você pode jogar tênis, beach tênis, correr, pedalar. Mas pelo menos 100 minutos desses 150 minutos a gente tem que fazer fortalecimento muscular. Entendi. Que isso traz benefícios que protegem o cérebro Claro. de adoecer, de deprimir, de ter um Alzheimer, por Entendi. exemplo. Doutora, por exemplo, uma pessoa que teve a depressão, a exemplo da... Tem pessoas que têm diabetes, hipertensão, doenças consideradas crônicas. Existe paciente que tem que tomar o medicamento para depressão o resto da vida, continuamente? Existe, com certeza. Quando eu disse da depressão recorrente, né, são pacientes que têm uma tendência, o cérebro ele vai estar sempre de tempo em tempo caindo em depressão. É como se fosse cíclica, né? Essa depressão, ela vai voltar se a pessoa não medicar. Ela tem, vamos dizer, eu brinco de novo, é uma inércia, é o jeitão do cérebro dela. Então, os depressivos recorrentes, eles têm lá mais de 3 episódios na vida, é melhor que tomem para o resto da vida para se protegerem de uma nova crise. Porque, geralmente, a nova crise, ela é sempre pior. Uhum. E quanto mais crise o paciente tem, mais chance ele tem de demenciar, mais chance ele tem de infartar, de ter um problema, né, cardiovascular, né? Mais chance ele tem de a diabetes piorar. E muitas doenças crônicas, elas pioram com a depressão e muitas delas trazem a depressão, né? Então, por exemplo, o paciente diabético, ele tem muito mais chance de deprimir do que o paciente que não é diabético. E se o paciente é diabético e deprime, ele tem muito mais chance de piorar na diabetes se ele não tratar. Entendi. Doutora, nosso tempo já está terminando, mas eu queria que você deixasse, já falou muitas coisas, para as pessoas que estão com depressão, estão sofrendo, e muitas vezes adotam aquele problema como se fosse uma sentença final, um decreto de morte. Eu queria que você passasse para essas pessoas quais seriam as medidas fundamentais para as pessoas superarem, porque uma das coisas que eu acho que mina é isso que você falou, a energia, o prazer pela vida de coisas que antes da depressão a pessoa tinha, né? Uhum. O que você passaria para a gente fechar aqui o nosso bloco? Primeiro Nosso programa. Primeiro de tudo, as pessoas precisam entender que isso passa. Isso é uma fase. A depressão, ela é episódica, né? Se você tratar, a gente resolve antes. Se você não tratar, talvez ela fique 2 anos aí, eliminando suas funções, né? E aí, quando o paciente, ele fica disfuncional, ele tem problemas de relacionamento, ele tem problemas familiares, ele tem problemas no trabalho, né? E isso vai minando todas as áreas da vida. Então, eu acho que o mais importante é, primeiro de tudo, aceite, né, que você precisa de ajuda, busque ajuda, não busque ajuda de qualquer pessoa, né? Busque ajuda das pessoas que sabem ouvir, né? A gente não vai sair na esquina gritando, estou deprimido, me ajude. Uhum. Mas eu vou procurar uma pessoa que seja preparada para me ouvir, em primeiro lugar, e preparada para me orientar. Então, busque um especialista, né? Muitas vezes a gente sobrecarrega os outros especialistas médicos com isso, porque a gente tem vergonha de buscar o psiquiatra. E o outro especialista não é da alçada dele. Ele vai fazer o básico, e às vezes não é, você precisa de mais do que o básico. Então, primeiro de tudo, aceite, busque ajuda, né? Faça psicoterapia. Psicoterapia é um investimento. Eu sei que é oneroso, eu sei que gasta tempo, mas é importante. É um investimento pessoal que a pessoa faz. Tá certo. Né? Tá certo. E assim, nunca procure motivar um depressivo daquela forma, né, que eu exemplifiquei aqui. Levanta a cabeça, você tem tudo, para de bobeira, né, bola pra frente. Escute. Quem tá deprimido precisa ser ouvido, precisa ser acolhido. Primeiro de tudo, escute e acolha, né? E aí, encaminhe para um bom profissional, que ele vai saber orientar da maneira adequada. Tá certo. Doutor, tá muito bom o nosso papo, mas acabou o nosso tempo. Mas fica o convite aqui, tem muitas coisas pra gente conversar, Opa, tá bom? muitas. Agradeço a sua participação, tenha uma boa noite e nos falamos. Para todos nós. Tchau, tchau. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na terça que vem. Não deixe de acessar nossas redes sociais e acessar o canal Mídia e Saúde na TV.
Um forte abraço e até terça que vem.